Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma noite de estudos do Grupo Espírita Saber Amar sobre o livro Voltei. Vamos pedir, então, para a Jussara para fazer a prece de abertura de nossa reunião. Boa noite, amigos. Vamos convidar todos para unirmos os pensamentos e os corações junto conosco e pedir ao Mestre Jesus que lance o seu olhar em nossos lares, em nossos estudos e reflexões, captando, Senhor Jesus, as vibrações amorosas dos nossos anjos da guarda, dos nossos protetores, para que possamos solidificar em nossa mente, em nossos corações, a mensagem do mais alto. Que possamos absorver toda a mensagem escrita pelo nosso irmão Jacó, toda a mensagem implícita do teu Evangelho, esclarecimentos da doutrina espírita. Vocês devem ter notado, né, que estamos aqui, Carlos, Jussara Malab e Marco Gandra. Vocês devem ter notado que estamos debaixo de um temporal. Lá fora está tocando trovão, a chuva cai muito forte, mas estamos aqui presentes e acreditamos que conseguiremos ir adiante com o estudo. Então, pedimos perdão a vocês ao barulho que pode surgir aí durante a gravação. Mas, na noite de hoje, nós vamos continuar com o capítulo 11. É um capítulo muito interessante, traz muitos detalhes sobre a experiência de irmão Jacó, filho e filha, após o seu desencarne. E nós tínhamos que dividir em 3 partes. Normalmente nós dividimos os capítulos em 2 partes. Nesse capítulo nós dividimos em 3, em função do material que eles põem, com o conteúdo, o detalhamento. Aproveito também para agradecer as mensagens que nós temos recebido, incentivar que vocês continuem nos mandando mensagens, para que mais pessoas possam ter aí acesso ao material. Nós vamos encontrar nesse trecho do estudo de hoje os 3 personagens, que é o irmão Jacó, a Marta, sua filha, e o irmão Andrade, que era o seu espírito protetor quando ele estava aqui na Terra, encarnado. E ele faz a sua primeira saída pela cidade, para conhecer a cidade espiritual onde ele está, na companhia desses outros 2, da filha, Marta, e do irmão Andrade. E ele vai relatando para a gente as experiências. Primeiro, na semana passada, ele relatou sobre a escola, né, onde a filha estava atuando, trabalhando, né? E hoje ele vai comentar um pouco sobre uma visita que ele fez ao santuário, um templo. Por isso nós colocamos o título de Função de um Templo no Mundo Espiritual. Dá uma ideia do que lá no mundo espiritual nós também temos templos, temos a casa de oração, e não é diferente. Por isso que vamos dedicar o estudo da noite de hoje sobre esse assunto. Mas, antes de mais nada, vamos chamar aqui o nosso professor Emmanuel para nos dar uma lição que vocês vão ver que tem totalmente conexão com o que nós vamos ver e estudar na noite de hoje. Então, o que ele vai dizer para a gente está no livro Canais da Vida, biografia de Chico Xavier, no capítulo 11, Ante o Apelo do Cristo. Aí vamos pedir a Jussara que faça a leitura. O trechinho fala assim: desperta e faze algo que te impulsione para frente na estrada da elevação. Não te detenhas. A vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis, espetáculos de súbita grandeza. Pede simplesmente seja sempre melhor para aqueles que te cruzam os passos. Esqueçamos o mal e procuremos o bem que nos esclareça e melhore.
Então, a gente vê aí um roteiro, né, cara? Isso. Um roteiro para cada reencarnação. Então, ele fala, no primeiro parágrafo, né? Estimule, né? Busque a sua força de vontade. E como o Leon Denis nos fala, a vontade é uma potência da nossa alma, é um dom de Deus. E ele cita a estrada da elevação. A estrada da elevação é a nossa vida, né? E cada reencarnação que nós vamos experimentar, que nós vamos vivenciar, é um trecho dessa estrada da nossa vida espiritual para nossa elevação, né? Então, ela está disponível para a gente, ela está aí para que nós possamos aproveitá-la, né? Depois ele fala, não te detenhas, ou seja, né, não estacione. Acomodes, né? Não fica acomodado, né? Até com as lutas do dia a dia. Depois ele lá embaixo ele fala, né? Vamos ser melhores, procurar ser melhores do que ontem. E no final ele coloca para a gente a vigilância dos nossos pensamentos e optarmos sempre pelo bem de todos, que vai ser, no fundo, o bem para nós mesmos. E é muito legal ele dizer que a vida não nos reclama, né? Atitudes sensacionais, né? Gestos impraticáveis, espetáculos de súbita grandeza. E muitas vezes nós pensamos, não, para eu evoluir eu preciso dar um salto grande, né? Ser brilhante. Na verdade, essa evolução ela é paulatina, porque ela tem que ser consolidada, a nossa evolução tem que ser consolidada. Uma vez que nós aprendemos e temos um ganho na nossa evolução, aquilo não perdemos mais, mesmo que passemos por outra reencarnação. Mas nós vamos esquecer o que vivemos na reencarnação passada. Mas aquela conquista é uma conquista moral, uma conquista que está incrustada no nosso ser. Então, nós, se fizermos diferente daquilo, nós vamos sentir mal. Então, essa é a conquista, né? Essa é a conquista que marca em nossa mente, em nosso espírito. Então, ele fala que não precisa de atos sensacionais. E ele dá a fórmula de história que você falou no final. O que é? Ele fala, procuremos o bem que nos esclareça e melhore. Então, ele diz assim, é uma fórmula mágica, né, que Jesus deixou claro para a gente, amareis ao teu próximo como a ti mesmo. E ele deixa que a vida pede simplesmente seja melhor para aqueles que te cruzem os passos. Bonito isso, né, senhora? Como ele coloca, né? Quer dizer, melhor para aqueles que te cruzem os passos. Então, são todos, né? Estão cruzando os passos conosco. Todos aqueles que nos cercam, desde a pessoa mais íntima da nossa casa, uma pessoa mais estranha ao nosso derredor, né? Então, ele diz, seja melhor, sempre melhor. Isso é uma questão que nós temos que refletir. Como que eu posso ser sempre melhor? Será que eu vou ser sempre melhor cumprindo o que eles querem, as outras pessoas querem? Ou cumprindo aquilo que eu entendo que vai trazer dentro daquilo que a mensagem do MEI reflete, o melhor para aquela criatura. Tanto que os espíritos superiores, às vezes a gente faz prece, não sabe, e a gente pede determinadas coisas para a gente. Mas os espíritos superiores nunca deixam nossas preces sem resposta. Mas muitas vezes as respostas deles não são iguais aos nossos pedidos. Porque eles superiores entendem mais da nossa evolução, do nosso raciocínio, das nossas necessidades. Então, eles dão aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós pedimos. Tá? Então, é a mesma coisa ali. Dar o melhor de si. Então, essa passagem de Emmanuel, esse comentário de Emmanuel, ele é muito importante para a gente. A gente tem em mente no nosso dia a dia. Mas vamos seguindo com o primeiro trecho desse item 3 do capítulo 11. Ele fala do ambiente novo onde a gente se encontra. Então ele fala assim, edificado com o que observaram, seguimos na direção do casario central da cidade, que me hospedava. Os domicílios não se torturavam uns aos outros
como nas grandes cidades terrestres. Ofereciam espaços regulares entre si. Como indicar que naquele abençoado reduto de fraternidade e auxílio cristão há lugar para todos. Não vi estabelecimentos comerciais, mas, em compensação, identifiquei grande número de instituições consagradas ao bem coletivo. É uma descrição que vai somar com as descrições que André Luiz deu no Nosso Lar, né? Ele mesmo falou de outras colônias, e nós temos relatos dos amigos espirituais nas diversas obras do Chico e de outros médiuns. O detalhe ali que chama a atenção, é que ele fala assim, e o André Luiz também fala isso, né, como as cidades lá são planejadas. Tem uma arquitetura urbana. Né? Mas voltada para quê? Para dar um lugar a todos. Né? E para que todos se sintam bem naqueles ambientes. Então, ele deixa claro ali que as residências, os prédios nessa colônia são bem espaçados, né, regulares, né? E ele até destaca como se estivesse dando a imagem que todos estivessem ali no lugar. Né? Detalhe que chama atenção também é que ele fala que não tem estabelecimentos comerciais, mas, em compensação, ele identificou o grande número de instituições consagradas ao bem coletivo. E a gente fica pensando, né? Que instituições são essas consagradas ao bem coletivo? Escolas, né? Como escolas, educadários, são instituições de amparo à saúde espiritual, de tratamento psicológico. Todas essas são instituições de arte, de cultura. São todas instituições consagradas ao bem coletivo, ao estudo, bibliotecas também. Tá? Como você falou, podem ter até estúdios, né, sabe, para uma série de ações que podem ser desenvolvidas no campo da educação, da arte. Então, vemos que o foco dos habitantes, o foco da cidade muda, né? A economia da cidade, ela é diferente da economia da nossa cidade aqui na Terra, onde nós temos que nos alimentar, manter o nosso organismo, quer dizer, temos que também possuir o nosso abrigo, e lá eles têm esse abrigo, mas tem necessidade de alimentação, mas as formas como que eles tratam isso são diferentes, até porque lá, naquelas regiões, naquela região específica, o apego às sensações terrenas é menor, não é? Vamos dizer assim que a moeda daqui do mundo material, né, é que sustenta o próprio mecanismo da sociedade. No mundo espiritual, a gente vê o que sustenta a cidade não é a moeda em si, mas é a questão da vibração, do magnetismo, né, que se cria, que circula nessa cidade. Quer dizer, é de todo o esforço que os habitantes dela fazem para estarem numa situação espiritual diferenciada. Nós vamos ver isso mais adiante no livro, quando ele vai relatar muito da necessidade que ele tem de luz, né? De luz própria. Nós vamos ver isso em mais detalhes. Mas hoje mesmo, no último slide, ele vai comentar alguma coisa também. Vamos seguindo aqui para o próximo slide. Perguntei ao irmão Andrade quanto às características do novo ambiente, informando-me, então, que nos achávamos numa colônia espiritual de emergência, situada em planos menos elevados. Diversas comissões de socorro em múltiplos trabalhos salvacionistas aí funcionam a benefício, não só da criatura encarnada, mas também de extensas multidões de desencarnados em sombra e desespero. É muito interessante ver, né? Ele coloca, né, aonde que está situada a colônia onde ele está. Naquele livro da Eborina, a gente pode ver como que fala Cidade do Além, né? Cidade do Além. Ela fala como onde está nosso lar. Onde está nosso lar. Tem várias outras colônias. Né? Isso.
ela desenhou e mostrou para o Chico, e o Chico falou, é assim mesmo, né? Então, nessa parte aí, o irmão Jacó fala que a situação da onde ele está, da colônia, ela está ainda numa dimensão no plano menos elevado, né? Não tão elevado, mas é para atender emergencialmente os desencarnados, né? E no final, a gente vai ver que ele explica perfeitamente o que ele quer dizer aí na última palavra, nas últimas palavras, né? Beneficia, né? Da extensão de benefício à multidão de desencarnados em sombra e que se encontram em desespero. Nós vamos ver no finalzinho como se irradia esse acolhimento aos desencarnados. Pois é, Sara, você citou muito bem. E essa colônia, ela fica na área próxima da Terra até, né? E trabalha com grande escopo, com grande dedicação aos trabalhos de emergência e aos planos menos elevados. Não é só a Terra, não. Até ao umbral que cerca a Terra, a todos os planos que cercam essa colônia. Então, ela está ali desenvolvendo esse trabalho que ela diz de salvacionista, e onde nós entendemos, e Emmanuel nos explica, e vemos isso com muita clareza nas mensagens recebidas, que nenhum espírito está desamparado. Mesmo aquele que parece mais desesperado, mesmo aquele que mais revoltado, nenhum espírito está desamparado pelos mensageiros superiores. O que ele precisa muitas vezes é que ele desgaste essa fase de revolta, né? Ele mude essa sintonia para poder ser ajudado de uma maneira mais consistente. Ou seja, o primeiro item que Emmanuel coloca para a gente no texto é a nossa vontade, é o nosso querer ver, porque eles estão sempre nos ajudando, mas a gente tem que ter de querer, né? Tem que dinamizar a força de vontade. E a gente lembra lá em Nosso Lar que eles tinham os missionários que vão até as regiões mais complicadas do umbral para socorrer pessoas, socorrer espíritos ali de pessoas desencarnadas que estão ainda perdidos, né, sobre a situação dele. Nos lembramos lá que, por exemplo, André Luiz relata a conversa que teve com alguns dos recém-chegados ao Nosso Lar que se achavam ainda muito presos às ideias da fazenda, uma senhora presa à fazenda e aos escravos que tinha aqui na terra, quer dizer, ainda perguntando sobre as questões, as rezas que ela pagou na igreja para que fossem feitas por ela, assim, não tinham tido efeito, porque ela estava entre espíritos que a perturbavam, coisas assim. Então, não precisa, a espiritualidade vai agir para o apoio desses espíritos, independentes da situação que eles se encontram. Mas, quando eles começam a perceber a necessidade de se melhorar de uma forma ou de outra, facilita o trabalho da espiritualidade e eles podem ser levados a colônias como essas para serem auxiliados e orientados. Então, aquela colônia não ajudava somente os encarnados aqui na Terra, mas, como diz, extensas multidões de desencarnados em sombra, em desespero. Então, ele vai descrever agora um pouco sobre como eram as pessoas que ele via ali na rua, ele notou ali na caminhada dele, né? É um ambiente. Então, é você. Muitos se agrupavam, seguindo em conversação ativa, enquanto outros passavam isoladamente. Todavia, em nenhum rosto surpreendia expressões de rancor, aflição ou desânimo. A irritação parecia não ter acesso ali, naquele domínio de tranquilidade construtiva. Alguns me fixavam com simpatia e bondade, naturalmente percebendo a minha condição de neófito.
Teófilo. Os habitantes da colônia, ainda mesmo quando detenham motivos fortes de preocupação, fazem quanto lhes é possível para guardar a paz com sinceridade, atentos aos desígnios de ordem divina. Então, ele ressalta aí para a gente, né, a importância da gente manter a questão vibracional em nossas vidas, em nossa casa, em nossa cidade, né, onde ele encontra grupos de pessoas em que mantém o equilíbrio mental. Isso não quer dizer que não tenha sofrimento, que não tenha dificuldade na vida, mas a postura dos habitantes, dos espíritos habitantes daquele lar, daquela cidade, é apenas de construtivo, né? Numa serenidade e a própria emanação, né, magnética dali, vibracional, contribui para encarar os sofrimentos, as dores, as preocupações com mais tranquilidade, com mais positividade. E é importante ele fazer esse relato, porque ele mostra para nós como que é o dia a dia da cidade, as pessoas ali andando na cidade. Aliás, fica a pergunta, né? Se nós passarmos na nossa cidade que vivemos e formos olhar para as pessoas, né, vamos surpreender situações às vezes diferentes dessa que ele está descrevendo aqui, né? Porque ele fala que ele notou que em nenhuma pessoa ele notou expressões de rancor, de aflição ou desânimo. Eles ainda, a irritação parecia não ter acesso ali. E aí a gente lembra que às vezes nós mesmos é que somos mais irritados, né? Por coisinhas pequenas que acontecem no nosso dia a dia, por irregularidades às vezes que a gente vê. Nós muitas vezes nos irritamos com um som alto, uma buzina, uma pessoa que não compartilha da educação social, né? Joga lixo no chão, ou faz isso. Então, são coisas pequenas que já despertam em nós a irritação, o tom de intranquilidade. Mas ele diz que ali, na verdade, ele não notou nada disso. E aí chama também a nossa atitude para não produzir isso também no nosso dia a dia. É a consequência que ele mostra ali. Então ali havia, ele diz, domínio da tranquilidade construtiva. A vigilância dos pensamentos. Que pode também ter aquela tranquilidade que não é construtiva, tranquilidade que é acomodação. Mas ele deixou claro que é tranquilidade construtiva, aquela que movimenta, aquela que faz, aquela que realiza. E, mais importante, todos estavam ali olhando para ele com bondade, simpatia, percebendo a condição que ele fala de introdutória dele naquele meio, né? Porque ele ainda estava, e nós vamos ver o relato um pouquinho à frente, com o corpo perispiritual dele muito compacto, assim, mostrando ainda muita ligação com as questões da Terra. O perispírito dele ainda tinha que se adaptar àquela situação nova, e ele só se adapta, o perispírito só se adapta pela adaptação da mente, que é a mente que molda o perispírito. Então, ele precisa ainda fazer uma transformação, se libertar de alguns hábitos e conceitos aqui da Terra. Mas ali ele já começou a ver o exemplo, não é, Jussara? Começou a ver naqueles que estavam ali, mostrando a ele o caminho que ele tinha que seguir. Por isso ele fala que os habitantes da colônia, ainda mesmo quando detêm de motivos fortes de preocupação, fazem o quanto lhe é possível para guardar a paz com sinceridade, atentos aos desígnios da ordem divina. Quer dizer, uma coisa que nós temos que aprender também, porque muitas vezes nós passamos tanta dificuldade por uma dificuldade e achamos que a nossa dificuldade é a maior que de todos, que é de todos. E nos revoltamos às vezes, ou entramos num clima de desespero, de insatisfação, demonstrando isso para todos aqueles que nos cercam e tranquilizando também aqueles que nos cercam.
Então, os espíritos superiores, nós vemos muitas lições, como o André Luiz fala, faz esse mecanismo de educação onde eles colocam as pessoas que ali estão tendo uma educação, eles se colocam junto com aquelas que estão em serenidade e paz, porque elas pegam normalmente, naturalmente, essas vibrações de harmonia e começam normalmente a refleti-las também. Então, essa situação dos habitantes da colônia é que explica a situação elevada da colônia, né? É um conjunto. Todos eles estão construindo ali para aquela harmonia, não esperando que o outro faça, cada um está fazendo a sua parte. Interessante, né? Esse aspecto que ele mostra lá, como podemos aplicar também no nosso lar, não é, Gustavo? Se nós temos harmonia no nosso lar por uma pessoa ou outra, nós podemos harmonizar pelas nossas atitudes. As nossas atitudes são responsáveis por isso. Não colocamos mais fogo, né? Não colocamos mais lenha na fogueira, como se diz, né? A gente consegue, aí, pelas nossas atitudes, dar uma ducha de água fria em qualquer reação mais desesperada ou mais ríspida das pessoas que nos servem. Então, aí fica aí o exemplo que eles nos deixam, que eles colocam para que possamos segui-los. Agora vamos entrar no outro tópico, que é o tópico 4, que é relativo ao santuário. Então ele sai, vai até a escola, onde a filha trabalha mais, relata sobre aquilo que ele viu na rua, como que eram as pessoas, e aí eles chegam ao centro dessa cidade, dessa colônia, e lá existe um templo, um santuário. Ele chamou de Magnífico Santuário. E ele fala assim: parei admirado diante de formoso e magnificente edifício, no qual adivinhei um templo importante. 7 torres maravilhosas, de algum modo semelhante às da formosa Catedral de Colônia, invadem as alturas. Em tudo o que meu olhar podia abranger, eu observava primorosas manifestações de universalia, admirável pela finura e beleza. Aí nós fomos, né, pegamos lá, colocamos a figura dessa catedral de Colônia que ele fala, ele cita, né? Provavelmente em vida ele visitou e aí correlacionou com ela em termos de imagem. Na né? Alemanha. Na Alemanha. Então, vejam que essa descrição dele mostra todo o carinho e toda a importância desse templo, dessa catedral, o que ele diz, esse templo, esse santuário, né? E essas torres, né? Não diz nada de ostentação. Ela tem um objetivo que nós vamos ver lá no final. Cada uma tem a sua função. Tem a sua função. Né? Tem a sua característica, o que elas são responsáveis, por que são 7. Por que elas são pontudas e altas. Tem a sua função. Se eles estiverem copiando o modelo de nosso lar, lembra que nosso lar também tem essa divisão em 7. Né? São os ministérios ali que ficam em volta da praça central, do edifício da governadoria. Então, da mesma forma, nós vemos essa colocação das 7 torres, né? E refletem essa forma, né, de necessidade de buscar o contato com o alto. Lá em nosso lar nós temos os 7 contando com a governadoria. Né? Então, são os ministérios, e aqui provavelmente também ele tem essa forma de distribuição, que ele não entrou em muitos detalhes ainda. Mas ele fala que observa em todos os detalhes daquela construção um trabalho
de finura e beleza, demonstrando aí o carinho que os habitantes tinham por aquela manifestação física ali do templo. Ele vai seguir adiante comentando um pouco mais. Elucidou Marco que nos achávamos perante o grande santuário da cidade, onde se processam os mais elevados serviços espirituais da vida coletiva. Até ali somente chegam, vindas de esfera carnal, pessoas libertas do estreito dogmatismo religioso. Discípulos de qualquer doutrina, aferrulhados na cadeia do fanatismo cruel, são obrigados a períodos mais ou menos longos de reparação na vida mental e em círculos mais baixos. Naquele templo, portanto, explicou a filha, comungam no amor e na veneração a Deus todos os espíritos liberais, com moradia nesse domicílio espiritual ou de passagem por ele. Ainda mesmo ligadas às escolas de crenças que os identificam na crosta do planeta, aqui confraternizam em torno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não encontrando motivos para dissensões e descontentamento. Poxa, aqui a gente tem que parar um pouquinho, né? E pensar e alinhar nosso pensamento. Então, ela contou, né, para o pai que aquele prédio era o santuário da cidade, né? Que ali se reunia todos os espíritos que chegam encarnados na face da Terra, com diferenças, crenças, diferentes dogmas, né? O importante é ter a compreensão pura do Evangelho, né, de Jesus, e lá se concentra não só espírito, entendimento, né, da doutrina, mas libertas, né? Libertas, como ele fala, libertas do estreito dogmatismo religioso. Quer dizer, todas as concepções religiosas são aceitas, né? Mas não presas ao dogmatismo religioso. Porque todos aqueles que se prendem ao fanatismo, de qualquer ordem, o fanatismo ele envolve a sua crença, mas embola junto com o seu egoísmo, o seu egocentrismo. Acha que a sua crença é a superior a de qualquer outro. Então, todo fanatismo, de qualquer ordem, né, ele desarmoniza mentalmente. E por isso, ele fala aí no final, ele, né, que as pessoas que se encontram envolvidas no fanatismo ainda precisam de higienizar, esvaziar um pouco a mente dele nos círculos mais baixos onde se encontra. É o que a filha fala, né? Então, isso chama a atenção do que os espíritos já descrevem para a gente, que nos círculos imediatos da Terra existem instituições religiosas como aqui nós temos, porque as pessoas se sentem confortáveis naquelas instituições. Nessa cidade especificamente, nesse templo, o que ele coloca é o seguinte: não tem a ver com a concepção religiosa, tem a ver com o respeito ao amor ao próximo. Dessa maneira, ele deixa claro ali que aquilo que está pautado pelo fanatismo cruel não entra ali, naquele templo. Todos aqueles que ainda não conseguiram tirar isso dentro de si, têm que expurgar isso em regiões de ciclos mais baixos da espiritualidade, onde existem missionários que, com paciência, com muito amor, com muita dedicação, vão mostrando a necessidade de transformação, vão mostrando a necessidade de evolução. Dessa forma, não essa questão do dogmatismo religioso extremo, com o fanatismo cruel, não tem a ver com a religião em si, que, na verdade, a religião é algo de divino, porque faz a ligação do homem com Deus. Mas sim com o exagero do homem, como Jussara colocou aqui, né? como a forma do homem não está entendendo bem o objetivo da mensagem de Jesus, a mensagem que vem de Deus,
mesmo aqueles que não estão no cristianismo, aqueles que têm todas as noções que são divinas, de amparo ao próximo, com um perfume de auxílio ao próximo, de respeito ao próximo, todas elas têm. E aquelas que não têm isso não podem ser consideradas como uma religião. Então, mas, nesse aspecto, o que ele chama atenção não é na forma que se crê, mas sim na forma que podem as pessoas estar pegadas ao fanatismo. Com esse fanatismo cruel, ninguém chega nesse tempo. Né? E ele ainda mais complementa isso, sabe? Ele fala que aquele local ali, todos que ali estavam presentes naquele tempo estavam em veneração a Deus, um espírito liberal. E ali todos eles estavam identificando a mensagem de Jesus como sendo a mensagem orientadora, a mensagem de esclarecimento para toda a Terra. Ali as decisões em prol da humanidade, não em prol de alguma religião, em prol de resgatar as pessoas, os espíritos. Isso, por isso que ele fala, não encontrando motivos para dissensões e descontentamentos. Todos estão na mesma linha, na mesma busca de evolução e entendendo a vontade superior, a vontade de Deus. Nós buscamos aqui esse trecho que está no Evangelho de Chico Xavier de Carlos Bacelli, no item 146, esse livro Evangelho de Chico Xavier, Carlos Bacelli compilou várias frases de Chico Xavier. E entendemos que esse trechinho aqui que ele compilou, que está no item 146, é muito interessante, casa muito com o conceito que o irmão Jacob descreve. Ele diz assim, não vemos luta competitiva entre a doutrina espírita e as religiões tradicionais que zelam pela memória e pelos ensinos de Jesus. Ante o Evangelho do Divino Mestre, a doutrina espírita é portadora de princípios que aclaram com segurança as lições do Cristo, sem qualquer pretensão de superioridade sobre as organizações cristãs, sempre dignas do maior respeito. Veja a palavra do Chico, né? Ele sempre respeitou isso, ele sempre mostrou esse carinho para os missionários, pastores, para aqueles que são os eleitos em outras religiões. Né? A competição é o ego das pessoas, do homem, das pessoas que dirigem as religiões, não é da religião em si. Sim. Por isso que ele fala que a doutrina espírita não pode, nós como espírita não podemos querer dizer que somos melhores que os outros, conhecemos, mas não. Nós temos um esclarecimento que foi nos dado sobre a mensagem de Jesus. Mas isso não nos faz superior ou inferior a ninguém. Nós todos estamos na mesma linha de organização cristã, sempre abordando os ensinos de Jesus com maior dignidade e respeito entre si. Muito bonito esse texto do Chico Ecumênico, que o Chico traz para a gente. Então, já encaminhando para o final, o irmão Andrade já falou um esclarecer mais, não é, senhor? Ponderou Andrade que ali eram recebidas ordens e inspirações, programas de serviço e bênção, de estímulo à vida mais alta. Grandes servos do Altíssimo ali se materializam, procedentes de esferas sublimes e distantes, distribuindo amor e sabedoria. E justamente das torres soberanas e veneráveis é que parte de cada noite o facho de luz, guiando viajores no mar das trevas, do qual havia tomado conhecimento na travessia da extensa ponte sobre os despenhadeiros. É que está descrito nos nossos vídeos anteriores, né? Aí a gente vê a importância das 7 torres, né? E lá na entrada da cidade com Bezerra de Menezes, eles viram os fachos de luz. É daí que parte os fachos de luz. Então tem o objetivo
né, as torres altas, ela tem uma função muito poderosa. E ele fala, né, recebi as ordens e inspirações. Então, é grande o trabalho ali naquele templo. Não é somente de adoração, é um trabalho também de E nem atende, entendimento. Né? não atende só aquela cidade. O faixa de luz atende além da cidade. E olha o carinho dos espíritos superiores. Né? Ali também se materializam das esferas sublimadas espíritos para transmitir ensinamentos, para guiar, para dar esclarecimentos, para mostrar roteiros de trabalho. Então, tudo isso como espíritos que têm muito carinho por aqueles que estão ali. E também esse carinho todo se estende através desses fachos de luz, que vão guiando o caminho dos guiadores. Mas ele continuou, o Monge Jacob continua a esclarecer. Quando eu tentei penetrar o santuário, por um dos ângulos próximos, quer dizer, quis entrar lá, né? Quando eu tentei entrar no santuário por um dos ângulos próximos, ambos os companheiros de discussão me sustaram o gesto. Não convinha, disseram. E era ainda um simples recém-chegado, com características indiscutíveis do corpo terrestre, mas feliz e confortado. Veja, todos estavam vendo que ele estava com o corpo espiritual ainda trazendo imagens, trazendo formas mentais, formas ali que impregnaram o seu perispírito ligados ao corpo terrestre. Registrei a informação de que, na noite do 30º dia, sobre a data de minha libertação, seria recebido por muitos amigos no templo consagrado ao serviço divino. Até lá, cabia-me a necessária preparação através das fontes do pensamento. Quer dizer, ele mostra aí a necessidade, mesmo ele lá desencarnado, com todo o conhecimento que tinha, ele tinha que se preparar durante 30 dias para poder ter o direito de entrar nesse templo e receber. Se reajustando com nova posição que eles encontraram. Então, veja que também é o que todos nós vamos encarar, né, essa necessidade. Então, fica assim esse comentário. Muito mais podia ser dito sobre isso, mas a gente vê que existe todo um planejamento e todo um estudo dos nossos passos, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual. E para isso nós temos que também nos preparar. O que ele fala muito ali é que ele tinha que fazer a preparação através das fontes do pensamento. A magnetização do ambiente, tá vendo? Ele está coerente com o ambiente que ele estava morando. Na próxima semana, nós vamos ver essas questões da influência do pensamento, que é o último item desse capítulo 3, que nós deixamos um item só para toda a reunião da próxima semana, tal a importância que ele tem em relação ao nosso apoio aos nossos queridos irmãos desencarnados. É assim, queridos, que terminamos o estudo de hoje e partimos para o nosso momento de oração. Pedimos então a todos que tenham junto a si um recipiente com água, que esqueçam os problemas do dia a dia, e agora poucos segundos, poucos minutos, que nós vamos vibrar pelo equilíbrio do nosso lar, pelo equilíbrio do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual. É assim, Senhor Jesus, agradecendo as dádivas que recebemos aqui pelo estudo, pelas palavras dos nossos amigos espirituais, agradecendo a presença desses nossos mentores, nossos anjos de guarda, e pedindo pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pelo nosso dia a dia, para que possamos ter paz e tranquilidade para entender esses ensinamentos, é que ficamos muito gratos, com o coração repleto de alegria, despedindo-nos, pedindo, Senhor, que esteja conosco, hoje, agora e sempre, assim seja.